Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Como vocês estão? Antes de qualquer coisa, quero agradecer pela presença de vocês e falar que hoje nós vamos dar continuidade na nossa tarefa aí que a gente está falando sobre esses 6 pilares dentro da análise da visão da análise existencial. Então, a gente já passou pelo propósito maior, o propósito menor, a missão número 1, a missão número 2. E hoje a nossa meta é falar sobre a missão número 3. Eu até comentei no grupo que falei, talvez se der tempo eu coloque o número 4, mas é a minha ânsia de querer falar tudo de uma vez. Mas eu tenho que me lembrar, e eu estou, como eu sempre falo, né, a boca que fala tem os primeiros ouvidos para ouvir, então é para eu mesma me ouvir, que o nosso intento aqui era fazer lives curtas, e dentro desses conceitos, dentro dessas lives mais curtas, mais sucintas, a gente abranger os conteúdos ainda assim de alguma maneira bem profunda. Então, hoje, mais uma vez, agradecendo pela presença de vocês, a gente vai falar sobre a missão número 3, que é a missão profissional, e que é uma missão que para alguns é tão fluido, tão simples, para outros é cheio de mudança, cheia de transições, às vezes transições tão radicais, e que a gente sente isso, né? A gente sente esse impacto. Então, eu vou pedir um minutinho para encaminhar essa live para as pessoas que possam eventualmente se interessar por ela. E vocês também, por gentileza, podem ir compartilhando a live com o pessoal também, tá bom? Bora. Já enviados para algumas pessoas. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. E enquanto isso, a gente já vai fazendo uma introdução geral sobre esse assunto. Queria entender como que é para vocês olhar para o seu aspecto profissional. Como que você se vê na sua existência a respeito desse universo. Eu sei que para alguns, como eu falei antes, é algo super fluido. Tem gente que é fluido mesmo com muitas mudanças. Tem gente que se mantém mais dentro de uma mesma linha ao longo da carreira. Mas é interessante que mesmo quando a pessoa entra, começa e fica 30, 40 anos numa mesma empresa ou numa mesma profissão, muitas vezes existem mudanças ali. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, para acalmar esse coração, e eu sei que o meu público não é adolescente, mas se vocês tiverem filhos adolescentes ou conhecerem alguém que passa por essa transição, por essa fase da vida e que muitas vezes ainda tem, por mais que a gente já tenha mudado muito os nossos pensamentos nos últimos anos a respeito de profissão, a respeito das pessoas, a respeito da própria fase da vida, numa época anterior, pelo menos na minha, existia uma cobrança muito grande em deixar na mão de um adolescente que basicamente teve ali umas 8 disciplinas dentro da escola, né? Português, matemática, física, química, biologia, educação física, educação artística, que mais? Agora tem filosofia, algum idioma extra, que pode ser inglês, espanhol, enfim. Uma pessoa que tem isso como visão de mundo, a gente jogava na mão dessa pessoa, desse adolescente que tem essa bagagem tradicional que vai trazendo ao longo dos anos. É lógico que cada um vai tendo uma bagagem pessoal de acordo com a sua vivência na sua família, mas para cada uma dessas pessoas que tem isso de estrutural dentro do nosso país, que todas essas regras de MEC são idênticas em todos os estados, apesar da abordagem muitas vezes mudar, mas a gente pedia para esse adolescente escolher uma profissão para o resto da vida. E o que ele escolhesse era muito importante, tinha um peso, uma carga, porque o que aquela pessoa escolhia
devia ser algo que tem que ser algo que você goste, porque você vai fazer até morrer. E aí, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês neste momento é que não. Só que não. A missão profissional, mesmo vista a partir deste olhar da análise existencial, a missão profissional é exatamente aquela que a gente não precisa seguir para o resto da vida. E isso é muito libertador, isso se torna leve, porque, em primeiro lugar, a nossa bagagem pessoal não se perde. Se você sai de um trabalho, sai de uma escola e vai para outro lugar, para outra escola, para outro trabalho, para outra função, tudo que você vivenciou até aqui não se perde. Mesmo em processos, eu sei que aí já é uma situação muito mais delicada, mas mesmo em processos de pessoas que passam por uma doença ou algum problema mais severo de saúde que perde a memória, ainda assim essa bagagem que ela viveu está no inconsciente dela, está no interior, está gravado. Então, tudo que foi vivenciado, tudo que ela tem de carga, de experiência, é uma bagagem boa que ela tem. Boa, não sei se seria boa ou ruim, não sei se dá para categorizar aí nessa dicotomia que a gente tem aqui no planeta. Mas é uma bagagem que essa pessoa tem e ela não se dissolve, mesmo que tenha algum problema de memória. Primeira coisa, eu queria que vocês me confirmassem se deu para entender esse primeiro pequeno raciocínio. Cássia, bom dia, minha linda! Como é que você tá? Desculpa pela demora. Eu acho que fica mais claro. É tão mais fácil falar dos outros, né, do que falar da gente? Mas eu vou trazer minha bagagem também, tá bom? Deixa eu só ver se a Cássia me autoriza. O pior não é nada. Eu esquematizando o que eu ia falar na live, eu já pensei na Cássia. Aquelas, se autodedurando. Não foi por acaso, Cá, já estava pensando em você. A gente tem trabalhos sempre muito complexos e... Tá bom, vou aceitar isso como um sim, tá bom? A gente tem trabalhos muito complexos, né? Mas ao mesmo tempo que são a nossa essência ali espelhada. Então, ideia, bom dia, minha linda. Deixa eu só te fazer uma introdução rapidamente, tá vendo? A gente estava aqui na transmissão de pensamento, a Cássia tá escrevendo aqui, estava pensando em mim. É complicado, né, que a gente tá aqui, tá ao vivo, e a gente lê todas as mensagens. Depois o pessoal vê na gravação, e se eu não leio de novo quem que falou e o que falou, fica parecendo que eu tô doida falando alguma coisa no meio do nada. Mas porque na gravação não fica histórico das mensagens escritas ao vivo. Gente, a gente está falando sobre missão profissional e só fazendo uma breve introdução para a Andrea, que chegou agora, a gente está falando que a missão profissional é uma dentre os 6 pilares que a gente vai ver. A missão profissional é exatamente aquela que a gente espera que mude ao longo da vida. E a gente não espera isso à toa, a gente espera porque na vida existem ciclos e esses ciclos devem ser respeitados. Outra coisa que eu falei rapidamente, desculpem, gente. Outra coisa que eu falei, e aí rapidamente só retomando, eu já queria fazer a missão 3, a missão 4, e aí às vezes eu venho na ânsia de querer falar 1 milhão de coisas e eu esqueço da essência da proposta, que era fazer lives curtas. Então eu vou explorar o máximo possível dentro desse tema, mas vou me conter para não falar sobre a missão número 4, que é a missão espiritual hoje, e manter esse tema para a semana que vem, tá bom? E depois eu quero ver se eu faço uma partilhazinha assim, só um tiquinho, das últimas coisas, que assim, na outra semana já foi o Congresso de Saúde Integrativa, e neste fim de semana eu passei por mais um treinamento extraordinário, eu também quero compartilhar com vocês. Mas vamos partes a partes. Cássia, eu vou voltar para o seu exemplo. A Cássia, minha amiga, super amiga lá do Rio de Janeiro, a gente se conheceu há poucos anos,
Mas a Cássia é arquiteta. Quando eu a conheci como arquiteta, trabalhando no escritório, tudo bonitinho, normal, digamos assim. E aí, a gente já se conheceu através de uma bruxa, de uma fada, da fada da riqueza. E que já tem um trabalho muito lindo, muito divino, muito conectado com a espiritualidade. Ela traz as finanças sagradas femininas, onde fala sobre ciclicidade, onde fala sobre empoderamento feminino, onde fala sobre as nossas crenças, as nossas limitações, sobre a construção da mulher até os dias de hoje, incluindo o fato da gente não ter tido CPF, não podia ter CPF até 1962, se eu não me engano. E é algo muito recente como história de humanidade. A gente não podendo ter CPF, a gente não podia abrir uma conta bancária no nosso nome. O nosso dinheiro era administrado por homens, ou irmãos, se houvessem, ou os pais, ou alguma pessoa do gênero masculino. E aí, por que eu tô fazendo todo esse contexto, esse circuito para chegar na Cássia? Porque a gente se conheceu já nesse universo. E a Cássia, arquiteta. Porém, quando a gente se conheceu e já com toda essa bagagem, a gente ainda trouxe uma outra bagagem, que era a bagagem pessoal de cada uma, com as suas experiências. A Cássia tem uma mãe que já trabalha com reiki, que já faz N movimentos. Eu também reikiana, com N movimentos dentro dessa parte energética, espiritual. E a gente foi juntando tudo e nós estudamos juntas 2 anos atrás. Nossa, né? Só 2 anos, parecem mais de década, né, cara? E a gente estudou junto, a nossa mesa quântica Shambhala. E dentro da nossa mesa, uma das ferramentas que eu quero dar destaque é esse baguá aqui, que fala sobre o Feng Shui, mas não, ou Feng Shui, depende de como você preferir pronunciar, mais chinês. Mas o que eu quero dizer? Dentro dessa mesa, além das ferramentas quânticas que existem nela, além da radiônica, além de tudo que tem nela, a gente tem essa questão de envio para o local, para o espaço. E a Cássia já tinha uma bagagem de outros estudos, foi complementando essa bagagem. E hoje ela é terapeuta, sim, entretanto, ela cuida daquilo que há do nosso segundo lar, né? Eu sempre falo que o nosso corpício é a nossa primeira casa, onde a gente abriga primeiro nessa terra. É a primeira casa que a gente habita, que da mesma forma que a gente faz com a nossa casa física, né? Limpar, passar pano no chão, fazer N situações para manter, né? Pelo menos o mínimo de higiene, de organização. A gente vai tomar banho todo dia, escova os dentes, etc. Então a gente cuida dessa nossa casa e a gente cuida do nosso segundo lar. Então a primeira casa física e a segunda é a nossa casa que nos abriga e que transfere a energia dela pra gente na nossa, vai para ela também. A Cássia cuida de lares, não apenas lar, mas empresa, lar, o seu trabalho. O que você precisar cuidar de ambientes, a Cássia faz através do lar essencial. E por que eu estou trazendo de novo esse exemplo? Porque ela saiu da arquitetura pura e tradicional e passou para uma visão muito mais integral. Holística para alguns, quem gosta desse termo, mas muito mais integral, entendendo que existe corpo, mente e espírito, que existe matéria, energia, vibração, frequência, espiritualidades, egrégoras, proteções, influências, resistências e mais uma série de coisas que estão envolvidas neste assunto. No congresso, quando eu fui, alguns viram meus stories, eu conheci o outro fim de semana, sem ser esse último, eu fui ao congresso de saúde quântica e eu revi lá a minha médica que esteve comigo no postinho de saúde enquanto eu estava grávida, que acompanhou o meu processo gestacional. Aquela médica que era tradicional e que passou por N situações na vida pessoal estava lá no congresso quântico, ouvindo sobre frequências, energias, vibrações, espiritualidade.
e conseguindo integrar de uma medicina que era aquela medicina tradicional, medicamentosa, etc, etc, conseguindo integrar novos conceitos, novas visões. O que eu quero trazer para vocês? Ninguém precisa nascer e morrer arquiteto tradicional, médico tradicional. Não precisa, pode. Tem gente que vereda por determinadas áreas, se realiza, está pleno ali e pode viver anos, décadas naquela mesma função. Mas o que vai mudar? O que vai mudar não? O que vai diferenciar uma pessoa que tem mudanças maiores nesses ciclos da vida e nessas mudanças, espelha mudanças profissionais, e o que vai diferenciar alguém que desde o primeiro dia de formação até morrer se aposentar na mesma profissão? Como diz o povo no treinamento que eu fui nesse fim de semana, BZ, brilho nos olhos. Brilhos nos olhos, aquele amor por aquilo que você faz. Qual é a grande missão dentro da missão profissional? Servir. Servir com amor, fazer diferença na vida de alguém. Poder contribuir com as pessoas de uma maneira mais profunda, de uma maneira em que você se nutre de volta e consegue sim sobreviver e viver com qualidade. E aí, quanto mais você impacta bem a vida de alguém, mais você tem valor naquilo que você faz e recebe bem a retribuição de volta. Faz sentido tudo isso para vocês? Lembrando que a vida é cíclica e que podem ter fases de mudanças no meu exercer profissional, mas que essas mudanças não significam que eu largo, que eu esqueço tudo que passou, tudo que eu fui, tudo que ficou para trás. Então, se antes eu me formei em letras, e aí tem uma hora que você fala, gente, mas pra que eu fiz isso? Eu fiz licenciatura, né, por pedagogia, eu fiz letras com licenciatura. E ensinar é algo que eu faço até hoje. Eu posso não usufruir tanto dessas questões didáticas, digamos assim, na questão de ensinar um pronome, um verbo, predicado. Não estou ensinando tudo isso desta maneira, mas eu usufruo da linguagem, da escrita, tenho os livros publicados, terei outros tantos, já está aí no nosso projeto de vida, tem as palestras, tem a comunicação. De alguma maneira, tudo aquilo que fez parte da minha bagagem pessoal me ajudou a estar aqui hoje e me contribui, é ferramenta para aquilo que eu vou desenvolver daqui para frente. Tá fazendo sentido para vocês isso? Sim, não, talvez? Eu quero a partilha de vocês, se vocês já passaram por grandes mudanças, se não passaram, como é que foram essas mudanças para vocês? Se vocês quiserem compartilhar um pouquinho, vai ser bem bacana, para a gente enriquecer esse movimento. Nada do que a gente passa é perdido. E aí, às vezes a pessoa pode falar, nossa, mas eu costurava e fui parar no reiki. As habilidades que a gente tem com as mãos, o carinho, a ternura, a energia que a gente tem em tudo que a gente exerce, desde um traço, as cores, as escolhas, até tudo aquilo que a gente executa, pode ver, pode procurar que vai ter alinhamento. A sua bagagem não veio à toa. Tudo que você usufruiu, aprendeu, desenvolveu ao longo da sua existência, não veio à toa. Nada é por acaso. E aí é lembrar que quanto mais e melhor a gente se prepara e a gente entrega para as pessoas através do nosso servir, quanto mais impacto a gente gera na vida das pessoas, mais a gente tem condições de receber financeiramente por isto. E que é legal que às vezes não é necessariamente financeiro. Nesse fim de semana eu conheci um exemplo
E aí foi só uma referência, eu não tenho o link dele ainda, eu vou pedir pro Ricardo. O Ricardo Araújo, aliás, eu vou pegar a camiseta. Ó, guardei a camiseta. Depois, daqui a pouquinho eu trago pra vocês. O Ricardo Araújo, do Instituto Vida e Consciência, quem tá acompanhando comigo nos grupos, que eu tô enviando o programa da gratidão, que terminou ontem, e o programa espiritual. O programa da gratidão, a última folhinha, o último PDF que teve foi do Ricardo Araújo, com o Instituto Vida e Consciente, né, ele que formulou, colocou o loginho dele lá, e eu trouxe para vocês para compartilhar. E foi ele que deu treinamento com o Instituto, né, toda uma equipe extraordinária. Foram eles que deram os treinamentos que eu passei nesse fim de semana. Daqui a pouquinho eu falo mais. Mas ele trouxe um exemplo de um rapaz que eles conheceram, ele e a esposa, numa ida a 25 de março. Naquelas galerias, eles foram subir, tinha um cara num elevador, um ascensorista, que estava fazendo um trabalho tão extraordinário. Ele colocava música, ele conversava com as pessoas, ele trazia uma disposição tão diferente para aquele momentozinho de alguns segundos no elevador, que todo mundo se impactava com a presença daquele ascensorista, daquela pessoa, o jeito que ele conduzia aquilo. E aí foi tão diferenciado que ele começou a falar, se fizer sentido para vocês, me segue no Instagram. O cara tem não sei quantos mil seguidores no Instagram e o cara é ascensorista. Então não se trata necessariamente de qual é a função, de quanto financeiramente a pessoa recebe, mas do quanto ela pode estar alinhada com a essência dela. Essa pessoa, provavelmente, ela vai ter a comunicação como algo alinhado à essência dela, ela vai ter a elevação da energia, do humor das pessoas que estão ao seu redor, como algo que está alinhado com a essência dela. E em qualquer lugar que esse cara estiver, mesmo que seja dentro de um elevador, mesmo que seja em segundos, ele está exercendo bem aquilo que ele nasceu para ser. E quando a gente exerce bem aquilo que a gente nasceu para ser, não só a gente se sustenta, não só a gente vive com a matéria, o retorno da matéria que é necessário para a gente se construir, continuar, né, nessa existência, mas a gente também se nutre daquilo que a gente... como se a gente sempre brinca, né? É transbordo. É quando a gente está cheio, tão cheio de amor e consegue transbordar, como quando o reiki, a gente faz tanto reiki, que a gente se enche tanto de amor e transborda para outra pessoa. E da mesma maneira a gente consegue fazer isso com outras profissões, com outras funções. A Cássia também é minha aluna de reiki, ela também faz o reiki, mas ela não faz só o reiki no sentido de pegar a pessoa, ficar lá posição por posição com a pessoa deitada. Ela conseguiu trazer uma magnitude para o reiki completamente diferenciada, trabalhando o lar essencial, que só o nome da marca dela já é um nome extremamente forte. Andréa Maffei, nem vou falar, mas antes de eu falar eu vou ler. Gi, passei por tantas vivências profissionais, inclusive a costura com reformas, costura criativa, área administrativa em empresa, até chegar ao reiki e a PR. E eu tenho certeza que nada disso foi por acaso. Saber construir de algo administrativo, de algo mais organizado, mais computador, mexer em Zoom, sabe? Até saber conduzir. O que é uma costura criativa, gente? Olha como é incrível isso. Até chegar nas partes energéticas e saber que toda essa bagagem está lá dentro do seu coração, está dentro da sua alma, está na sua essência, está nos seus 95% de inconsciente e você traz isso para o seu profissional. A Andréa Maffei é uma das pessoas mais incríveis no atendimento direto com o reiki que eu já conheci. E é interessante porque as duas são alunas minhas, embora a Maffei já tenha tido uma bagagem prévia, ela chegou para mim meio que para rever algumas coisas, mas elas têm linhas e caminhos completamente diferentes. E o curso de reiki é o mesmo, mas a bagagem e o jeito que isso foi nesse caldeirão lindo de cada um, misturando as essências, misturando o conhecimento que cada uma tinha,
ela se reverberou de uma maneira completamente diferente. Eu atendendo o Reiki hoje, vocês veem, eu faço aqui toda semana. Já não é mais só Reiki, em primeiro lugar. É um Reiki já todo misturadinho, que eu enlouqueço os meus próprios alunos, tadinhos. Porque eu já coloco tudo, né? Cromoterapia às vezes, florais às vezes, apometria às vezes eu misturo tudo, misturo Theta Healing. Tudo que eu tenho na minha órbita, eu vou jogando junto, porque tá tudo dentro de mim. E esse transbordo é natural. Então, lembrar que a missão profissional, antes de tudo, ela tem a ver com ciclos de vida, ciclos de aprendizagem que eu tenho a desenvolver, mas também a transbordar. E quanto mais eu transbordo, mais significa que isso já está pleno dentro de mim e que eu posso trazer para ajudar outras pessoas e ajudá-las, sim, remuneradamente para mim, mas ajudá-las em algo que elas ainda não têm, não exerceram, não aprenderam, ou não desenvolveram, ou não querem desenvolver. Antes, eu até comentei isso com vocês, já leio, tá? E teve uma vez que eu, em maio, agora, mas acho que foi em maio, eu estava em Sorocaba e fazendo parte de uma mentoria, e uma moça falou, nossa, você faz reiki, você faz isso, isso, isso e aquilo. Eu, claro, mas eu posso te ensinar. Porque dentro de mim tá sempre o eu posso te ensinar, para você ter a ferramenta e você se virar sozinha. Só que a gente tinha uma semana para a necessidade que essa pessoa me expôs. Toda uma necessidade. Falei, meu, não vai dar tempo. Mesmo que ela se dedique, que ela estude tudo, no Reiki um princípio básico é, acabou de fazer todo o estudo, você faz a iniciação, você tem 21 dias de auto-aplicação. Depois desses 21 dias, você começa a aplicar em outra pessoa. Depois você começa a aplicar em outra pessoa, aí você começa a fazer de outras formas. Tem uma linha, tem uma estrutura, tem uma bagagem, passo a passo. Você não chega hoje e faz o curso de Reiki e amanhã você já está fazendo como eu aqui, enviando Reiki online, enviando para multidões. Não tem, não existe isso. Tem um passo a passo e um crescimento. E aí, o que foi legal nesse sentido? Que foi o primeiro momento, 37 anos nas costas, a vida inteira querendo ensinar, porque é algo que está dentro de mim, eu amo aprender, e eu queria encontrar pessoas que me ensinassem as coisas. E aí eu virei e falei, ali, foi naquele instante em que eu me toquei de que nem tudo, nem sempre a gente precisa ensinar outra pessoa. Porque eu sou daquelas que vai pro médico, mas eu quero entender o raciocínio do médico. Eu quero aprender o que o médico sabe para eu fazer. Mas não é todo mundo, e não dá para ser, ainda bem. Porque o médico gastou, investiu mais de 10 anos muitas vezes na formação dele. E eu estou numa outra direção de vida. E foi naquele momento que eu me toquei que eu precisava de um trabalho tipo consultoria. Tipo, sou eu que vou trazer para mim a ação, eu que vou realizar e você só vai usufruir. E tá tudo bem, tá alinhado. E aí vocês percebam o quanto ao longo da nossa jornada a gente vai tendo crescimentos e aprendizados. Deia, desculpa pela interrupção, deixa eu ler você. A reforma e a costura criativa me trouxe muitas reflexões sobre a vida. É linda toda essa conexão e reflexão que você está trazendo para nós hoje. Muita gratidão por você. Você é uma mestra que transborda em nós conhecimento, amor e luz. Eu amo conhecimento, né? Uma vez eu estava falando com um amigo e eu tenho uma sede de aprender tão grande. Aí ele falou, amor é o conhecimento. E eu fiz aquela cara de, nossa, eu nunca pensei nisso como amor ao conhecimento. Mas é verdade no sentido de que é uma grande paixão para mim descobrir as coisas e transbordá-las. Que não tem muita graça você ficar aprendendo e ficar sendo um baú, né? A gente brinca que é obesidade mental. Então só aprender, para mim, não tem muita graça. Quando eu consigo compartilhar, principalmente pessoas que nunca ouviram falar em certos assuntos, e aí as pessoas começam, existe isso? E aí eu fico eu fico mais empolgada que a pessoa, tipo, ai que linda, né? Você vê os olhinhos da pessoa brilhando diferente, de entender que existe um outro universo, que muitas vezes ela não teve contato até então, e você pode ser a ponte para essa pessoa entrar nesse contato, entrar num outro patamar da própria existência. Então é muito, muito, muito lindo viver tudo isso e poder transbordar. Então o que eu queria deixar mais firme no dia de hoje
Primeiro, lógico, cada um de nós tem uma missão profissional, um porquê veio. Eduardo, lindíssimo! Obrigada pela presença. Eduardo está aqui conosco. Eu gosto de apresentar vocês, porque é uma riqueza de diversidade linda. O Eduardo ele foi meu cliente algumas vezes, não, ele é meu cliente, mas eu atendi com massagem, com reiki, com uma série de coisas diferentes. Mas o Eduardo só é, basicamente, sim, simplesmente, o presidente da Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé. E aí? É muito gostoso ter essas pessoas com vivências e experiências tão distintas, ainda mais coisas que para mim não são parte do meu universo tradicional. Aliás, anteontem no treinamento, no encerramento do treinamento, tocaram uma música e eu fiz aquela cara de gente, eu nunca ouvi essa música na vida. Tocaram Tropa de Elite. Eu nunca tinha ouvido música, não tava entendendo a letra, não tava sabendo do que se tratava. Meu Deus, eu acho que essa música é mais conhecida que tudo. E só tava eu lá boiando no universo. Da mesma forma sou eu com samba, né? Não é parte do meu universo pessoal. Mas ao mesmo tempo é algo, querendo ou não, que está na nossa cultura. E é muito honroso para mim ter cada um de vocês aqui conosco. Com toda essa trajetória que a gente vem construindo ao longo dos anos. Obrigada pela presença de vocês. Eu queria só saber se vocês querem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. E saber que esse tema, primeiro, como eu falei que eles têm ciclos respeitando os nossos ciclos pessoais. Mas que existem algumas coisas do tipo, quando a gente pega um mapa de nascimento, que a pessoa tem tendências para, por exemplo, comunicação, inovação, espiritualidade, não necessariamente essas tendências vão ser iguais. Aliás, pelo contrário, de acordo com a bagagem de cada um, essas tendências que têm nomes genéricos, elas vão se identificar de uma maneira tão pessoal que é aí onde vai dar a particularidade de cada um. E uma das coisas que é muito legal a gente lembrar, e de novo eu vou voltar nessa questão dos adolescentes, infelizmente nós temos hoje ainda graduações retrógradas. E quando eu tô falando isso, eu não estou falando que não faça uma graduação. Eu acho muito importante que seja feita, quem tem a oportunidade. Entretanto, pela estrutura, pelo esquema como isso é feito, e aí eu vou fazer rapidamente um aporte sobre isso, que é, você faz toda uma grade curricular de um curso, apresenta todas as disciplinas dessa grade, a carga horária, quem vai estudar o quê, quem vai ensinar o quê, tudo isso como uma bagagem, joga isso para o MEC, para o Sistema de Educação do Brasil. Esse MEC vai fazer essa leitura disso, aprovar isso daí. Isso vai para uma universidade, essa universidade vai começar a abrir turmas, vai ter aquela primeiro ciclo de sei lá quantos anos para fazer a formação, e daí sim a pessoa pode exercer aquela função. O que acontece com tudo isso? Existem graduações extremamente antigas, medicina, arquitetura, letras, entre outros diversos cursos, e o mundo está mudando. Só que as graduações não conseguem tempo de acompanhar essas mudanças. Como elas não conseguem tempo, é por isso que a gente está dizendo que as graduações estão retrógradas. Significa que não é para estudar? Não. Significa que elas não conseguem acompanhar o ritmo e as mudanças de mundo que a gente está tendo hoje. Isso significa, obrigatoriamente, que vai ser muito difícil você acompanhar as mudanças e acompanhar as atualizações sem cursos mais rápidos. Ou seja, é uma louca do tipo Gisele que quer fazer o curso tal. E monta um curso do dia para a noite, monta esse curso, cria aquelas turmas que estão ali participando, estão aproveitando um momento único, porque é esse momento que é o de agora. São essas pessoas que estão muitas vezes no digital ou mesmo no presencial, não importa, mas que estão criando agora, já exercendo agora, já funcionando agora e criando profissões novas. Até 2030, fala-se que 80% das profissões que existirão em 2030, que está ali, daqui uns dias já chega,
80% dessas profissões ainda não foram criadas. Vocês têm noção do que é isso? Hoje em dia a gente já fala em gestor de tráfego, em analista editorial, em copywriter, em uma série de outras funções que nos 2 últimos anos afloraram e que não existiam como profissão real um tempo atrás. Então é lembrar que a gente está sempre em movimento. A Terra, o planeta está em transição e as nossas dinâmicas e as nossas demandas também estão em transição. Faz sentido tudo isso para vocês? Edu, saudade, meu anjo! Faz sentido tudo isso para vocês? Espero que sim. Espero mesmo. Se tiverem qualquer dúvida, me mandem no direct qualquer coisa. E a gente vai conversando, vou salvar essa live, daqui a pouquinho a gente já volta para o nosso envio de reiki maluco, o nosso reiki do caldeirão da bruxa, com, né, eu tô brincando aqui, asa de borboleta, pata de aranha, no nosso caso, né, um pouquinho de apometria, um tiquinho de teta healing, um tiquinho de reiki, outro pouquinho de cromoterapia, mistura tudo nesse caldeirão da bruxa e sai aí as nossas bruxices, fadices e coisas lindas e incríveis, sagradas e alinhadas com a nossa essência, sejam os nomes que tiverem. Tudo certo, gente? Beijo, até daqui a pouco.